Olá, o programa Frente a Frente está no ar, como nos outros programas, não é diferente. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, temos uma entrevista maravilhosa, temos uma música de Deus para você, e eu vou para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse pra mim: Bruno, os seus rins estão parando. Eu tava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu tava bem, tava entre os melhores do mundo ontem, eu tô com problema do rim. E que eu era pra definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim, foi uma peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite, para vencer e me curar. E eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos às 7 da noite. No domingo às 9 da manhã tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando desse intervalo maravilhoso, estamos aqui com uma entrevista com o pastor João Ferreira Costa. Olá, pastor João. Davidson, é um prazer estar contigo no seu programa Frente a Frente com Davidson. Pastor João, o pessoal quer saber onde o senhor nasceu? Eu sou natural de Anicuns, nasci no município de Anicuns. Município de Anicuns. E foi criado em Anicuns? Fiquei em Anicuns, estudei em Anicuns até os 10 anos de idade. Depois que o meu pai faleceu, nós mudamos para Goiás. E eu fiquei até o ano de 72 lá na cidade de Goiás Velho. E o evangelho já veio na família do senhor? Como é que é? O senhor já era evangélico, a família toda, não? Nós ouvimos o evangelho a primeira vez com a conversão do meu irmão mais velho, Leomar. Ele ouviu a palavra de Deus e Deus fez uma mudança tão grande na sua vida e através dele nós ouvimos o evangelho. Mas até então não tínhamos nem uma palavra do evangelho na nossa família. O senhor é casado com? Casado com a Eni Rodrigues da Costa. Tem 2 filhos? Tenho 2 filhos,
Deivson e Elvson. Ah, sim, que é esse que vos fala. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor da Igreja Assembleia de Deus em Cidade Jardim. Cidade Jardim, Campo de Campinas, nosso pastor-presidente, pastor Oídio José do Carmo. Sim. E tem 2 noras? Tenho 2 noras, Thalita e Fernanda. 2 netas, Isabela e Laura. Laura. Muito bem, pastor. E a conversão do senhor deu qual a idade o senhor tinha? Eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu morava só numa fazenda, município de Goiás Velho. E um dia, chegando de uma festa, eu tive um sonho e Jesus me chamou por nome 3 vezes. E desse dia para cá eu tive facilidade de deixar as dependências do fumo, do álcool. E 30 dias depois eu estava dentro de uma congregação com pouquinhos membros. E ali naquele culto eu aceitei o Senhor como meu Salvador. O senhor tinha quantos anos? 22 anos? 21 anos de idade. 21 anos de idade. Dado aí a salvação do senhor e essa mudança de vida, faz uma comparação da época que o senhor aceitou a Cristo para hoje. Que o senhor vê daquela época para hoje? O que mudou? Como que o senhor faz uma leitura? Bom, na minha época que eu aceitei o Senhor como Salvador, é importante ressaltar que o Evangelho é o mesmo. Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Houve mudanças aí, por exemplo, na liturgia. Houve mudanças, muitas das vezes aí, que as pessoas chamam as festas pentecostais de show. Naquela época não tinha isso. Eu creio que tudo isso é devido à cultura. Nós saímos de uma cultura daquela época para uma cultura de um povo que estudou mais. Tudo. Então, acredito que o Evangelho é o mesmo. Muitas das vezes mudamos a maneira de apresentar esse Evangelho ao povo. Mas, hoje, naquela época, Jesus salvava, curava, batizava com o Espírito Santo, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Muitas das vezes apresentada de uma forma diferente à sociedade. Mas o Evangelho continua o mesmo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Certo. O senhor acha que com essas mudanças, por exemplo, na velocidade com redes sociais, com essa mudança com a velocidade da informação, ficou mais fácil de ganhar pessoas para Cristo? Ou o senhor acha que tem turbado a mente das pessoas, tem dificultado? O que o senhor acha? Bom, na época, os cultos, a pregação do Evangelho era nas praças, nas esquinas, tocando um violão, um acordeon, cantando e ganhando as almas, e dentro do templo também. Hoje, através do avanço tecnológico, por exemplo, hoje você tem mais facilidade de entrar, tirar daquele culto que era um culto numa esquina, e através da televisão você entra em milhares de casas levando a palavra de Deus. Uhum. Então há uma facilidade a mais em pregar a palavra de Deus. Você atinge com um só programa, você está atingindo aí milhares e milhares de casas, e você entrando nessas casas. Mas o senhor acha que com isso também não afastou as pessoas de ir cultuar a Deus nas igrejas também? Não, porque o povo buscava ir à igreja. Hoje o povo não está deixando de ir à igreja, não? Com esse negócio de ficar vendo na televisão, vendo no rádio, vendo no WhatsApp, na rede social. Isso, nós não podemos ensinar o povo, devemos ensinar o povo que a igreja, o templo, é lugar de comunhão. Por exemplo, se você ficar na sua casa e pegar a ceia lá na sua casa, o vinho, e tomar a ceia lá na sua casa, você não está cometendo uma coisa errada, mas você está não está tendo comunhão. Igreja é comunhão. É uma família reunida em torno de uma mesa,
participando da ceia. Isso é comunhão. Sem isso, não tem nada bom. Pastor, hoje a família tem sido muito bombardeada com setas para destruir a estrutura da família. Naquela época já era da mesma forma? A família também tinha essa mesma situação? Havia, mas não com tanta velocidade como tem hoje, porque nós falamos aí da tecnologia avançada da mídia, e hoje essa mídia que nós aproveitamos para anunciar a palavra de Deus, também muitas das vezes ele é usada para o inimigo, com suas astúcias, ele entra com mais facilidade, levando aquilo que é errado até a família também. Então a família hoje é mais bombardeada do que naquela época, devido ao avanço da tecnologia que chega mais rápido em cada família. Pastor, uma palavra para a gente concluir o programa, uma palavra de ânimo para as pessoas que nos assistem. Davidson, hoje nós ouvimos falar muito em crise. Crise moral, crise financeira, crise política, crise em todas as áreas. Mas nós que somos crentes, eu quero deixar uma palavra aqui, para onde nós devemos olhar na hora da crise. E eu quero basear minhas palavras em Isaías 6. Isaías, ele só via crise e, na realidade, Israel estava em crise. Crise moral, crise financeira, crise em todas as áreas. E o rei Uzias morreu, Isaías também entrou em crise. Porque faltou o rei aonde ele vivia, ali no palácio. Isaías era um profeta palaciano. Então, a Bíblia diz que ele entrou no templo e olhou para cima. Eu quero deixar uma palavra aqui a todos os telespectadores, todos vocês que estão me ouvindo. Na hora da crise, não deixa de olhar para cima. Isaías olhou para cima e ele viu Deus assentado no seu trono. E quando ele viu Deus assentado no trono, ele reconheceu que era um igual àqueles mesmos que estavam ali, que ele estava falando, ai daquele e tal. Mas quando ele avistou Deus sentado no seu trono, ele disse, ai de mim. Então ele reconheceu isso quando olhou para cima. E eu quero deixar uma palavra aqui a você que está assistindo esse programa. Olha para cima. Na hora da crise, olha para cima. Deus está sentado no trono e está no controle de todas as coisas que existem aqui na terra. Confia no Senhor, confia nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, e você será bem-sucedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor João Costa, ele é meu pai, e dizer que é uma honra ser seu filho, tá? Quero agradecer a participação do pastor João Costa e aguarde aí um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioextratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse para mim, Bruno, seus rins estão parando. Eu estava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu estava bem, estava entre os melhores do mundo ontem, eu estou com problema do rim. E que eu era para definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim, foi uma peça fundamental e o herói da história inteira.
minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite para vencer e me curar. Eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando aqui agora, eu quero trazer uma palavra ao seu coração que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Especificamente o verso 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Israel é o nosso refúgio, o Deus da nação é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, no globo terrestre. O Senhor dos exércitos, o Senhor general que nunca perdeu uma batalha, o Senhor que revelou a Davi como Jeová Sabaote, o Senhor general dos generais, está conosco. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E Ele diz para nós hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos versos anteriores diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Verso 2: e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem. Na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio dessa cidade, a morada do Altíssimo. Que cidade é essa? A cidade de Deus. O povo que Deus habita no meio dessa cidade. Existe a cidade santa de Deus, a cidade que é a Canaã celestial dele, a morada eterna nossa, mas existe também o povo que Deus habita no meio dele, que é a igreja do Deus vivo, que ele passeia no meio dela. Então, há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio emana do trono de Deus e rega a igreja do Deus vivo. Então, eu quero deixar uma mensagem de Deus ao seu coração nesse dia.
Nós estamos vivendo momentos que a mídia tem bombardeado coisas, vomitado coisas terríveis na vida das pessoas. Você liga a televisão, é só morte, é só tragédia, porque o que vende é isso, né? É só morte, é só tragédia, morreu tantos, assassinaram tantos, o avião caiu, matou tantos, a doença está matando tantos, é roubalheira tantos, é tanta coisa, é tanta tragédia, é tanto problema e tanta coisa que se você, quando desliga a televisão, você está assustado. Mas eu quero trazer uma palavra de tranquilidade para o seu coração. E a palavra de Deus para você nesse dia é Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos. Eu não sei o problema que está passando na sua casa, o filho está nas drogas, a tribulação assolou o teu lar, a enfermidade assolou a sua casa, você está escabelando, você não sabe o que fazer. A mensagem de Deus para o seu coração nesse dia é: aquietai-vos, tranquilizai-vos. Para. Onde estava você, Jó, quando eu pus os firmamentos sobre a terra? Onde estava você? Quando Deus disse para Davi no Salmo 139, eu te conheci ainda informe. No livro escrevi sobre você, no verso 16. Onde estava você? Deus sabia tudo sobre você já. Deus já havia preparado o seu caminho. Deus conhece tudo a seu respeito. Onde estava você? Deus tem tudo sob o controle dele, sobre a tua vida. Lembra de Isaías correndo de Jezabel? Ele sai correndo, ele enfrentou os profetas de Baal, enfrentou os profetas de Azera, ele matou 850 profetas inimigos de Deus, ele enfrentou Jezabel, enfrentou todo mundo, mas saiu correndo no deserto e deitou debaixo de um arbusto pequenininho de zimbro e falou: Deus, eu quero morrer. Queria não, porque se ele quisesse morrer, ele ficava na mão de Jezabel, estava depressivo, ele estava sofrendo. E aí Deus preparou ali uns corvos, serviram pães para ele no deserto. Deus prepara para servir você no deserto. E ele serviu ele ali uma vez, ele pediu para morrer de novo, Deus serviu de novo. Daqui a pouco ele corre e entra na caverna. E a Bíblia diz que veio um terremoto, Deus não estava nele. Depois veio um vendaval, Deus não estava nele. Mas a Bíblia diz que veio um silício, um cicílio. E depois veio veio uma brisa suave. E aí veio uma voz suave. Deus estava nela. Deus não está em grandes coisas. Deus não precisa fazer barulhão. Quem faz barulhão é nós. Deus não precisa fazer estardalhaço. Deus está na brisa suave. Deus entra de mansinho e fala: aquietai-vos. Ele entra no quarto escuro, lá na cela fria, para dar o veredito de vitória para você. Ele entra lá no quarto quando os médicos falam: não tem mais jeito. Ele fala: tem. Entra aquele varão de branco e faz a cirurgia. Quando toda a sociedade fala: não tem mais jeito, ele não tem recurso, aquele jovem está perdido, o evangelho alcança e transforma num varão transformado, cheio de Deus. É esse o Deus que nós servimos. Seja cheio de Deus, seja cheia de Deus em nome de Jesus. É a palavra que eu deixo para você. Aquietai-vos em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor,
Queridos, voltando, eu quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra de oração a essa pessoa, esse jovem, essa senhora, esse senhor, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já, Senhor, cura, transforma o mais vil pecador. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer você por essa audiência qualificada e Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.